Meu nome é Antônia Pereira Bezerra, eu sou professora do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, o programa que criou a Abrace, e atualmente sou coordenadora da área de artes e música na CAPES. Graciela Rodrigues, sou professora do programa de pós-graduação em artes da Unicamp e com uma atuação desde 87 na graduação em dança. Qual a importância da Abrace para a afirmação das artes cênicas no Brasil? Pergunta bem difícil de responder, porque é uma pergunta uma resposta ao mesmo tempo capital e, por outro lado, a gente não tem como mensurar isso senão pelos números, né? Pelos números de participantes. A gente hoje falou aqui de 250 sócios bem no início, bem no primeiro congresso, 1085 hoje. O número de publicações, o número de programas de pós-graduação que foram criados, né, em artes cênicas, e até mesmo a representação, o fortalecimento das representações nas agências de fomento. Eu fui secretária da Abrace, acompanhei, estava lá no nascimento da Abrace, hoje sou coordenadora da área de artes da CAPES, e nós temos também um movimento que nasceu dentro da Abrace uma representação no CNPq também. Bem, eu vejo que a Abrace ela possibilitou dar um contorno às pesquisas na área das artes cênicas a nível nacional. Eu me lembro bem que em 99, eu não fui no congresso em 99, mas imediatamente, através da Regina Miller, nós constituímos o primeiro grupo de trabalho de dança e conseguimos manter durante um bom tempo reuniões ainda paralelo antes dos congressos, né? E naquela época a gente não fazia a menor ideia do que se tornaria, né? Do que hoje nós vemos e que foi exposto aí historicamente pela mesa. Ele colocou as artes cênicas no mapa. Ele possibilitou, eu vejo que a associação ela vem possibilitando de fato dar um rumo a uma organização das pesquisas dos artistas, não só as pesquisas acadêmicas, e esse eu vejo o grande ponto, né? E o desenvolvimento da área, eu vejo que está completamente confundida com a associação, né? Vocês podem comentar o processo de construção da Abrace enquanto associação nesses 15 anos? Vamos repetir um pouquinho o que disse a mesa, né? O processo tem que começar pelo começo, que é a criação. E a criação deveu-se a um homem chamado Armindo Bião, que era coordenador do recém-criado programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, coordenador também do grupo de pesquisa sobre imaginário, contemporaneidade e teatralidade. Essas histórias se confundem, fazem uma primeira reunião em Salvador, em 1998, realiza o primeiro congresso com 250 pessoas em São Paulo, em 1999, daí em 2099 eu tinha voltado da França e sou empossada por livre e espontânea pressão à secretaria da Abrace. A gente realiza um congresso em São Paulo, depois uma reunião científica na Bahia e vamos para o Rio de Janeiro, né? Em seguida, a Abrace sai da Bahia, vai para Florianópolis, vai para o Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, e agora de novo aqui em Belo Horizonte. Então, o que a gente, logo no início, quando a gente tinha inúmeras pesquisas, porque desde o início a Abrace foi construída com esse perfil multi e interdisciplinar, e também com essa característica de agregar pesquisas de natureza prática e teórica. Nesse sentido, o grupo de dança, que é a pesquisa de dança no Brasil, inaugurou inclusive uma dinâmica, a gente discutiu agora há pouco, que o GTs ao longo desse tempo precisa
desde a sua criação, precisa de uma profunda revisão, né, se reconfigurar para poder, pelo menos, garantir aquele objetivo primeiro, que era o da Abrace, da produção e da difusão do conhecimento. As pessoas não estão nem tendo tempo na atual configuração de digerir esse conhecimento, porque é passado rapidamente, porque todo mundo tem que falar. Mas o grupo de pesquisa em dança inaugurou uma dinâmica maravilhosa no primeiro congresso no congresso lá da Bahia, que foi a partir dos experimentos práticos, a partir da prática se debateria e se aprofundariam todas as reflexões, a partir de uma motivação prática, né? Eu não sei se isso vai voltar aqui em algum momento nesse congresso, mas foi uma perspectiva assim pioneira. Eu não sei como que ficou, porque depois também eu viajei, não participei e não tenho ido tanto no GT de pesquisa em dança, mas foi uma dinâmica assim que se os outros GTs pudessem, se não retomar ou tornar isso uma tônica, mas pelo menos aqui e ali, de vez em quando, proporcionar um processo desse, foi pioneiro. Eu acho que contribui para afirmar cada vez mais a Abrace nesse perfil que ela tem, nessa dupla característica que tanto foi falado aqui, que é de não dicotomizar o saber teórico do fazer artístico. E a construção dela, eu acho que vem dando conta, né? Mesmo quando se vai discutir teoricamente, ou se discute a partir de um processo, ou se discute o processo, ou se discute sobre um processo artístico. E desde a sua criação, e ela só tende a se afirmar, é a produção do conhecimento teórico, prático e a difusão dessas pesquisas teóricas e práticas. Recentemente, na fundação do Jornal da Pesquisa em Artes, na parte artística, que é o jornal, é um movimento, é uma revista brasileira, a partir da indução da coordenação diária na CAPES, é uma revista brasileira que pretende unir todos os pesquisadores, não só das artes cênicas, mas da música, da dança, do teatro, das artes visuais, performance, circo, e na parte prática do Jubno também, respeitando o perfil da área, que a Abrace também respeita, e eu digo até celebra. A professora Graziella estava lá apresentando um trabalho maravilhoso sobre uma pesquisa de uma doutoranda. Era uma doutoranda sua? Dançarina e doutoranda. Graziella, comente o processo de construção da Associação Abrace nesses 15 anos. Eu vejo que a influência do Bião é imensa, né? Nesse momento, com todos os levantamentos feitos, ele impregnou a questão da brasilidade, que é algo que vira e mexe, vai para o escanteio, apesar dele estar de ponta de lança, vira e mexe é algo que ainda é bastante renegado, né? Essa cor da associação, no meu ponto de vista, vai fazendo ao longo desses anos toda uma diferença, né? A Antônia aqui falando, eu me lembrei dos momentos em que você assumiu lá em Salvador, teve em Campinas, numa reunião com o nosso grupo, e a mulher a mil, já propondo assim muitas inovações, que foi quando nós fizemos em Salvador. Evidentemente que essas coisas só dá para fazer em Salvador, que foi apresentar trabalhos em processo e a partir daí abrir uma discussão entre todos. Teórica. Foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Do ponto de quem está de dentro, eu estava de fora. Mas eu vejo uma catástrofe em termos, né? No sentido de que era uma ideia ainda muito avançada para aquele momento. Nesse momento, nós talvez possamos chegar em breve.